Excelentíssima Senhora Deputada Ada Faraco de Luca, presidente desta sessão especial da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E nesta ocasião, cumprimento o proponente da sessão, deputado Renato, ex-aluno da ESAG. Cumprimentamos também os senhores deputados e servidores desta Assembleia Legislativa. Os excelentíssimos senhores professores, Dr. Antônio Ronaldo de Souza, magnífico reitor da UDESC, e Dr. Arnaldo José de Lima, diretor-geral da ESAG, através dos quais cumprimentamos a todos os ex-reitores, autoridades, ex-diretores gerais, professores e técnicos da ESAG UDESC. Cumprimento especial ao deputado e professor, deputado federal Espirião Amin Elô Filho, ex-aluno da ESAG. Senhoras e senhores, anterior aos registros sobre a ESAG, pesquisados em arquivos e guardados em meu coração e memória, vou contar uma pequena história de quando, em 1967, cursava odontologia na Universidade Federal. A maioria das disciplinas era ministrada da Faculdade de Medicina, Rua Ferreira Lima. Ocupava, na ocasião, o cargo de oficial-maior do cartório Luz, à Rua Deodoro. Para assistir às aulas, me dirigia a pé com outros colegas e passava pela ESAG, estabelecida à Praça Getúlio Vargas. A ESAG estava instalada em um casarão róseo e, no mesmo pequeno terreno, foram construídas 2 salas de madeira que da praça só via-se o telhado. Em fins de setembro de 67, abandonei a odontologia para me preparar para o vestibular de administração, que à época já era bastante concorrido, e também dar maior atenção ao cartório. Mas quando passava pela praça e olhava a ESAG, eu normalmente dizia a meus colegas: vou estudar administração para gerenciar os dentistas dos institutos de previdência que passaram a constituir o INPS. Passei no vestibular da ESAG e fui graduado em dezembro de 71, nesta casa, neste plenário. Retornei à ESAG em março de 74 e, em seguida, ocupei o cargo de secretário de nível superior e, posteriormente, também o de professor titular, chefe de departamento e diretor de ensino. Estou há mais de 44 anos em atividades na ESAG, motivo pelo qual acredito que o diretor-geral convidou-me para, em nome dos professores e técnicos, apresentar este breve relato. A Escola Superior de Administração e Gerência, ESAG, foi criada sob a forma de fundação pela Lei Estadual em 16 de outubro de 64, sancionada pelo governador Celso Ramos. Os resultados do primeiro vestibular foram divulgados em 25 de fevereiro de 66, tendo sido aprovados 100 candidatos, e obtendo a primeira colocação os senhores Espiridão Amin Elô Filho e Ledo Barreto. A primeira reunião da Congregação de Professores ocorreu em 16 de junho de 1966. E entre os assuntos tratados, destacava-se a aprovação da implantação do Instituto Técnico de Administração e Gerência, ITAG, sob a responsabilidade do professor Carlos Pastore Júnior, posteriormente diretor-geral do Centro de Ciências da Administração. O primeiro regimento da ESAG foi aprovado pela congregação em 5 de 12 de 1966, definindo-a no artigo 1º como, abre aspas, uma entidade destinada a formar técnicos em administração para o desempenho de atividades do setor público e privado, e exercer outras atividades de ensino, pesquisa, documentação, assistência técnica e planejamento, fecha aspas, prevendo um curso de graduação e um curso de pós-graduação. A posse do primeiro diretor-geral eleito, o professor Antenor Manuel Daspolini, ocorreu em sessão da congregação em 2 de agosto de 67, tendo o mesmo manifestado a sua disposição para que, em regime de
participação efetiva de alunos, professores, funcionários de direção, a ESAG, abre aspas, se projete cada vez mais no cenário educacional catarinense, fecha aspas. Na mesma ocasião, foi eleito o vice-diretor professor Carlos Pastore Júnior, o que Naspolini denominou de, abre aspas, processo de participação, fecha aspas, na ESAG, concretizado pela descentralização do poder, o qual é compartilhado pela direção, professores, alunos, funcionários e administradores públicos e privados. Todos contagiados pela ESAGITE, que para o professor Dr. César Luiz Passo, não é mais do que, abre aspas, uma enfermidade cujo sintoma principal é amor pela escola e cujas sequelas são a adesão aos objetivos da ESAG e a obsessão pelo ensino útil e pela pesquisa como serviço comunitário. Fecha aspas. Nasceu também o slogan ESAG, Escola, Empresa, Comunidade. Mais do que a bandeira desfraldada, concretiza-se hoje em ações efetivas. O Diretório Acadêmico de Administração e Gerência da AG, criado pelos alunos, teve anualmente eleições para a diretoria a partir de 1966 e foi seu primeiro presidente, o futuro professor Eurides Antunes Severo. O professor Naspolini, diretor-geral da ESAG, realizou um estágio na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, EAESP, da Fundação Getúlio Vargas. Em seguida, plantou a semente de um programa de capacitação docente, firmando convênio com aquela instituição, no qual ela garantia vagas aos seus cursos de pós-graduação para docentes indicados pela ESAG. Em junho de 70, foram firmados 2 convênios importantes para a ESAG e o ITAG. Um primeiro com o Instituto Evaldo Lodi, de Santa Catarina, para, abre aspas, realização de pesquisa sobre a demanda e a oferta de estágios para universitários na indústria catarinense, fecha aspas. O segundo com a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, para, abre aspas, reestruturação administrativa e instalação em sua nova sede, fecha aspas. Em outubro de 70, por parecer do Egrégio Conselho Federal, a ESAG foi reconhecida a nível federal. No plano didático-pedagógico ocorreram, a partir de outubro de 76, eventos significativos. Aprovação de autorizações do regimento interno da escola para, abre aspas, adequação da estrutura acadêmica às novas realidades, fecha aspas. A sua biblioteca foi reestruturada e modernizada. O regime de transferência dos alunos para a ESAG voltou aos rígidos critérios inicialmente vigentes. E, sob a coordenação do professor Gilson Luiz Leal de Meirelles, foi realizado em 77 o primeiro curso de pós-graduação Lato Sensu, especialização em administração pública. Tive a satisfação de participar deste primeiro curso, juntamente com um colega integrante da equipe técnica do ITAG, administrador Hercílio Fernandes Neto. No início de 79, foi realizada a transferência física da ESAG para o prédio recém-construído, na Avenida Madre Bevenuta, em Itacurubi, no campus da UDESC, dividida então com a reitoria. Importante registrar que o terreno onde se instala o campus havia sido adquirido com a decisiva participação dos recursos obtidos em serviços prestados pelo ITAG. Na ocasião, era diretor-geral o professor Alexandre Francisco Ignácio Evangelista, de saudosa memória. Em 84, iniciou-se uma nova opção política de capacitação do corpo docente. Esta unidade de ensino contava em seu quadro docente, no ano de 84, com 5 doutores, PhD, 20 mestres, 22 especialistas e 8 graduados. Do total de professores da escola, 18 eram ex-alunos do seu curso de graduação e possuía uma equipe de 6 servidores técnicos ex-alunos. O investimento nas pessoas foi sempre a prioridade da ESAG. Desde 1969, quando colaborou a primeira turma de graduação, em 1977, a primeira turma obteve o título de especialista em administração pública,
ocupantes de posições de liderança dos empreendimentos públicos e nas empresas privadas do Estado de Santa Catarina e fora dele. Merece menção especial a intensa e importante atividade executada pelo ITAG, Instituto Técnico de Administração e Gerência, destacando-se como grande estimulador da abertura do mercado de trabalho para os formados pela ESAG. Também sob a sua coordenação, realizou-se vários concursos públicos, entre outros, para as Secretarias de Estado da Fazenda, Fiscais, da Saúde, da Educação, para o Ministério Público e Tribunal de Contas, prefeituras municipais, TRE, TRT e TJ de vários estados, além de vestibulares e consultorias para a organização administrativa do BADESC, Caixa Econômica Estadual, Assembleia Legislativa e Câmaras Municipais. Vale ressaltar que o trabalho de pesquisa do custo de vida de Florianópolis, iniciado pelo ITAG-ZAG em 1968, é o único que, mensalmente e sem interrupção, apresenta seus resultados de pesquisa à sociedade catarinense. A administração da escola sempre deu grande ênfase aos seminários de avaliação para os professores, com o objetivo de atualização e melhoria didático-pedagógica. Sabemos que alguns egressos das ESAGs participaram também de outros cursos de graduação e optaram em exercer profissão diferente do administrador, motivo pelo qual destacamos profissões ou cargos exercidos por nossos egressos. Presidência e diretoria de grandes empresas, empreendedores de sucesso, altos executivos, médicos, odontólogos, farmacêuticos, advogados, desembargador, que esteve aqui ainda há pouco, promotor, secretários e diretores estaduais e municipais, prefeitos de municípios grandes, médios e pequenos, governador, deputados estaduais e federais, vereadores, presidente e superintendente de fundação e outros órgãos, presidente e diretores de estabelecimentos financeiros e de ensino, conselheiros e presidentes de vários conselhos profissionais, grande número de professores de ensino superior e pró-reitores de universidades. Juridicamente, a ESAG passou por várias mudanças institucionais, entre elas a de 1986, com o reconhecimento da UDESC pelo governo federal como uma das primeiras universidades multicamp do Brasil. Em 2007, pelo Regimento Geral da UDESC, transformou-se no Centro de Ciências da Administração ESAG. Porém, através de ato ou decreto do governador do Estado, a unidade de ensino pode também continuar utilizando o título de Escola Superior de Administração e Gerência. Nesses 50 anos, a ESAG teve como diretores gerais que contribuíram de forma muito peculiar para seu engrandecimento e do ensino superior catarinense os docentes João Batista Bonassis, Antenor Manuel Naspolini, Ari Canguçu de Mesquita, Humberto Machado, Gilson Luiz Leal de Meirelles, César Luiz Pazold, Alexandre Francisco Ignácio Evangelista, Carlos Passoni Júnior, Oswaldo Mon, Jorge de Oliveira Mussi, Hamilton Giacomo Tomasi, Rubens Araújo de Oliveira, Mário César Barreto Moraes e Arnaldo José de Lima. Ao longo deste cinquentenário, a ESAG continuou mantendo seu papel na sociedade, destacando-se pelo esforço, criatividade, empreendedorismo, desempenho e amor dos alunos, professores, técnicos e parceiros que formam a ESAGIT, ou seja, o amor pela escola. Este documento foi elaborado a partir da minha convivência na instituição, observando, inclusive, os trabalhos elaborados pelos professores doutores César Luiz Passo e Nália Boni, ex-diretores da ESAG. Parabéns, ESAG, pelos 50 anos, por sua tradição e excelência.